questões, né? Eu foquei muito mais nas características do processo de envelhecimento e na caracterização da velhice, para que a gente pudesse entender elementos dessa fase do desenvolvimento, né? Elementos que caracterizam a fase do desenvolvimento da velhice, mas também o processo de envelhecimento, né? Na nossa sociedade, que é uma sociedade que tem por valor, né, as questões relacionadas à potência do trabalho, ou seja, tem valor na nossa sociedade de capital aquele que pode gerar riqueza, né, trabalhar e ganhar dinheiro com isso e consumir com esse dinheiro ganho fruto do trabalho. O envelhecimento, né, em especial a velhice enquanto fase do desenvolvimento, costumava trazer como característica a redução da capacidade para o trabalho, né, a perda das características físicas de juventude, o que na nossa sociedade, juventude está associada diretamente à beleza que se deseja, a beleza que é um parâmetro buscado e almejado, tanto que vivemos num tempo de alto consumo de procedimentos estéticos, né, de procedimentos de aquisição de bens que possam, de alguma forma, fazer referência à juventude, né? Um carro potente, uma moto potente, enfim. Quando o indivíduo entra nessa fase do desenvolvimento humano, onde a potência de trabalho decai, né? Evidentemente que nós temos aí hoje em dia um aumento do tempo para que as pessoas sigam trabalhando por essa reforma previdenciária que tivemos, né? Mas, de qualquer forma, o envelhecimento traz esse encontro com a perda da potência para o trabalho, né? E isso também é visto como algo negativo, como algo que gera sofrimento, que gera adoecimento, que nós também temos, além da questão estética, onde o idoso se afasta do parâmetro de beleza na nossa sociedade, que é a juventude, nós também temos esse distanciamento da potência do trabalho. Então, velhice é visto como algo relacionado à doença física, e, de fato, o corpo começa a apresentar alguns quadros típicos desse processo do envelhecimento, perda na potência muscular, na capacidade circulatória, na função de alguns órgãos, né? A perda da capacidade reprodutiva, que inicia ali um pouco antes da terceira idade, né? Um pouco antes da velhice, e se consuma de todo com essa perda da capacidade reprodutiva que está sacramentada já na terceira idade. Então, na nossa sociedade, envelhecer é algo negativo, é algo ruim. Nossa sociedade vê a velhice como algo depreciado, do qual precisamos nos distanciar o máximo possível. Daí, o excesso do consumo de procedimentos estéticos, cirúrgicos e produtos de beleza, toda uma indústria que busca retardar os sinais desse processo de envelhecimento. Bom, para a psicologia, assim como nas outras fases do desenvolvimento, nós não temos uma data exata para que se inicie a fase evolutiva ali, na velhice também. O direito nos dá um parâmetro legal, até porque é necessário esse marco concreto para que se possa ter um lapso de tempo onde passam a vigorar alguns direitos. Então, o Estatuto do Idoso nos fala que idoso é aquele a partir dos 60 anos, ou seja, 60 anos para cima, nós já caracterizamos o sujeito como estando na fase do desenvolvimento da velhice.
Então, o Estatuto do Idoso vem aí assegurar uma série de direitos especiais para as pessoas a partir dos 60 anos. Esses direitos, eles visam preservar uma coisa que a gente vai ver mais adiante na apresentação, que é, além da proteção integral do idoso, direito à vida, à casa, ao lazer, à cultura, né, à saúde, mas, além disso, vem preservar um conceito estabelecido aí pela Organização Mundial de Saúde, que é o conceito de envelhecimento ativo. Então, coerente com essa lógica que a Organização Mundial de Saúde constrói e o Brasil adere à lógica do envelhecimento ativo, né? Todos os artigos do Estatuto do Idoso visam promover um acesso facilitado à população idosa a serviços e políticas públicas. Transporte gratuito ou com custo reduzido, né? Então, transporte gratuito com custo reduzido. Que mais que a gente pode pensar? Planos e serviços específicos destinados a essa população. Só a questão dos descontos e dos acessos ao direito de ir e vir, né? Aí de uma forma mais facilitada, já nos mostra um fomento, uma promoção de que essas pessoas se mantenham aproveitando os espaços de lazer, aproveitando a possibilidade de estar em outros territórios, né, de vivenciar o lazer. A gente tem também esses programas sociais que costumam colocar aparelhos de ginástica nas praças. Nós temos também unidades, hoje em dia, específicas para os idosos, né? O que antigamente a gente só tinha instituições de longa permanência, os asilos, né? Hoje nós temos os centros de convivência dos idosos, onde os idosos vão passar o dia fazendo atividades, convivendo com um grupo de igual faixa etária, socializando, mantendo essa ideia de uma convivência social como um elemento positivo para a vida dessas pessoas. Tudo isso está relacionado ao conceito de envelhecimento ativo, ao qual o Brasil aderiu, né, conforme as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, pensem, toda a lógica das políticas públicas no Brasil, inclusive o próprio Estatuto do Idoso, se pautam nessa doutrina, nessa lógica teórica de que envelhecimento deve ter atividade, relações sociais, né? Devem ter um estímulo, inclusive, para o uso das faculdades intelectivas, né? Um fomento das relações interpessoais e também das atividades físicas acompanhadas para que a gente mantenha esse organismo o mais saudável possível dentro das possibilidades físicas para aquela faixa etária, tá? Então, mas, Karina, isso parece lógico, mas isso nem sempre foi assim. Tá? Ao longo da história, né, e isso nem sempre funciona assim na prática, né? Dizer que o Brasil, enquanto nação, adere à lógica do envelhecimento ativo, né, da velhice ativa, significa que nós adotamos uma lógica de entendimento dessa fase do desenvolvimento, mas não significa que, por se dar assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de políticas públicas, que isso sempre se dê assim. Então, nós vamos ver aqui algumas características desse processo de envelhecimento, o que nos mostra uma ambivalência, né? A vigência de dois valores em relação à velhice, né? Ao mesmo tempo que nós temos toda uma lógica teórica e filosófica de que fomentemos isso, nós temos em contrapartida uma sociedade que cultua a juventude, essa beleza física do padrão da juventude,
que deprecia aqueles que não podem ser produtivos na sociedade de capital, né? E cujo corpo adoece, né? Então, essa sociedade, ela é a sociedade do culto ao novo, ao de agora, ao que acabou de sair. Uma sociedade que não valoriza a experiência, né? a sabedoria da aquisição da experiência de vida. Então, a nossa sociedade não valoriza. Algumas sociedades, né, como algumas sociedades orientais, algumas sociedades no continente africano, por exemplo, elas têm uma relação muito intensa com a ancestralidade, com a importância da ancestralidade, a importância da história dos povos, das comunidades. E algumas comunidades indígenas também. Nesse sentido, o ancião, né, aquele indivíduo idoso, ele é respeitado nesse tecido social porque ele guarda a memória e a sabedoria, como se fosse uma Wikipédia, vamos atualizar, né? Uma Wikipédia humana. Ele guarda o conhecimento do passar dos anos, o conhecimento de perceber, né, várias gerações e viver junto a essas gerações. Na nossa sociedade de consumo e sociedade globalizada, né, de muita informação e pouco conhecimento, a velhice é vista como algo negativo. Aquilo que queremos viver muito, mas não queremos envelhecer, tá certo? Então, eu estou aí passando várias lâminas falando esses conceitos para a gente ter uma aula hoje mais dinâmica, mas, de uma forma geral, essa é a configuração na sociedade brasileira sobre o envelhecimento. Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela define aí 3 fases da adultez madura, né? 3 fases da velhice. E aí a gente caracterizaria aí como os idosos jovens, né, que são, com o avanço da medicina, com a mudança no plano previdenciário brasileiro, cada vez mais esses idosos entre 60 e 65, né, e aqui o nosso livro dá um recorte maior, né, dos 60 até os 74 anos, né, fala de uma velhice ativa, ou seja, os idosos jovens, onde a gente ainda tem muita capacidade física, ou seja, essas pessoas ainda têm um tônus muscular, uma disposição. Em tese, estou generalizando, até porque essa classificação generaliza, evidentemente a gente tem que entender que cada realidade transcende as classificações. Nós vamos ter idosos aí com 60 anos bastante debilitados, ao passo que teremos idosos com 80 anos que ainda terão muita disposição se comparados. Mas essa classificação é uma classificação generalista, para que a gente possa entender aquilo que mais ocorre, como se dão essas características no tempo e como mais ocorrem, né? Então, idosos jovens se refere àqueles idosos de 65 a 74 anos ou de 60 a 74 anos que costumam ser mais ativos. Os idosos velhos, que são classificados ali entre 75 e 84 anos, né, onde a gente já tem algumas limitações agravadas, né? Temos a questão dos fatores genéticos também contribuindo muito, a gente sabe disso. Fatores genéticos, a maneira como o indivíduo viveu a sua vida como um todo, no sentido aos cuidados com a saúde física, os cuidados com a saúde mental, né? Temos os elementos das doenças crônicas, né, que também podem ter influência dos fatores genéticos. E aí, os idosos mais velhos seriam aquelas pessoas acima dos 85 anos. Todas as idades a partir dos 85 anos. Esses têm uma maior tendência à fraqueza física, à enfermidade, à dificuldade de desempenhar algumas atividades da vida diária, o que acaba
gerando uma maior dependência dessa rede de apoio, dessa rede de suporte. Seria da família e da comunidade, tá certo? Então, assim, essa subjetividade, essa vivência dessas faixas, 3 faixas etárias que eu coloco para vocês, ela está relacionada, como eu bem disse, ao contexto sociocultural, a subjetividade também da pessoa, né? A gente pode ter uma melhora ou piora de alguns quadros, de algumas doenças, como doenças demenciais, por exemplo, degenerativas, também sobre a influência dos elementos psíquicos, né? Como esse sujeito preparou-se para o envelhecimento, não só fisicamente, né? Se alimentando bem, fazendo atividade física, fazendo exames regulares com os profissionais de saúde, mas também psiquicamente, né? Como a pessoa foi vivenciando os elementos da sua existência até chegar naquele momento, né? Então, isso tudo influencia em como viver, né, essas fases do envelhecimento. Estimamos que até 2060, o número de idosos no Brasil vai ficar 4 vezes maior do que a gente tem hoje. É evidente que isso está relacionado aos avanços da ciência, né, das ciências médicas, né, todas as ciências relacionadas à saúde, também está relacionada à efetivação desses direitos do idoso, porque uma coisa é você viver, por exemplo, vamos pensar nos idosos de menor poder aquisitivo, né? Hoje você tem uma rede de políticas públicas da saúde, por exemplo, embora ainda muito distante do que deveríamos ter e não preparado para esse número 4 vezes maior que chegará lá em 2060, mas nós temos um cenário com um olhar sobre a saúde física e mental do idoso muito mais estabelecido, né, eficiente, do que tínhamos há 30, 40 anos atrás. Isso também impacta, porque dentre essas políticas públicas, nós trabalhamos saúde física e saúde mental específica para essa população, o que impacta também no aumento, né, dessa pirâmide do desenvolvimento humano no Brasil. Então, se antigamente o idoso adoecia psiquicamente muito mais cedo, hoje, ao passo que temos uma sociedade da rejeição do envelhecer, também temos políticas públicas que tentam cuidar desse envelhecer de uma maneira mais específica, mais especializada em relação a essa fase do desenvolvimento humano, tá? A nossa expectativa de vida enquanto nação também aumentará lá em 2060. De 75 para 81 anos. Então, se nós seguirmos com todos esses indicadores que temos hoje, né, melhora nas possibilidades das ciências médicas, das relações de entendimento dessa fase do desenvolvimento, entendimento psicológico, se tudo começar a continuar assim, lá em 2060 teremos a expectativa de vida, que hoje é de 75 anos, para 81 anos, tá? A média de vida da população brasileira. Entendendo que as mulheres tendem a viver mais do que os homens, tá certo? O que mais? Vamos ver aqui. Se quiserem fazer perguntas, abram o microfone que eu paro e passo a palavra para vocês, tá? Perguntas, observações, participações. É muito importante também, né, para essa qualidade de vida do idoso, a maneira como a pessoa compreende individualmente esse processo de envelhecimento. Isso está diretamente relacionado à vivência de uma adultez madura positiva para o sujeito, né? Com a influência aí dos aspectos, a gente sabe, né? A gente tem toda uma linha de estudos que é a psicossomática, e sabemos, já faz um bom tempo, na psicologia e na psiquiatria, que algumas patologias são agravadas ou até mesmo surgem em decorrência de fenômenos psíquicos que não são simbolizados de uma forma devida
e acabam reverberando em doenças físicas ou no agravamento de doenças físicas, tá? Então, esse entendimento do processo do envelhecimento pelo indivíduo que está envelhecendo é muito importante, inclusive, para que possamos ter esse processo com maior qualidade. E o psiquismo está diretamente relacionado a isso, tá? Entro agora aqui na lâmina que fala sobre aposentadoria e sociedade neoliberal, né? Então, assim, eu não sei se vocês vivenciaram já essa experiência, mas eu vivenciei isso de forma muito intensa acompanhando meu pai. Meu pai é um homem de 69 anos, né? Completados agora recentemente, que sempre, como um parâmetro da nossa sociedade, sempre teve no trabalho, né, um elemento norteador. Então, o que o nosso livro fala, né? Ele fala não só dessa coisa da sociedade neoliberal, capitalista, onde tu tens valor quando tu consegues produzir, gerar riqueza e consumir. Ele foi uma pessoa sempre muito voltada para o trabalho como sendo um meio não só da subsistência do núcleo familiar, mas também um trabalho como um lugar de relações humanas, né? De estabelecimento aí de uma rede de relações interpessoais, então um trabalho para além da função de geração de riqueza para consumir, mas o trabalho também enquanto um espaço de interface humana, onde se estabelecem vínculos de amizade, né? Vínculos interpessoais que enriquecem a rede de sociabilidade do sujeito. Quando ele chegou no período de aposentadoria, isso já faz alguns anos, já deve fazer aí uns mais de 10 anos, ele entrou numa crise existencial. Porque você passa décadas e décadas tendo no trabalho uma rotina, né, por vezes organizadora, a rotina de trabalho, inclusive, ditando a regra da relação com o próprio núcleo familiar. Quando você chega ao fim dessa fase produtiva, é como se, de uma certa forma, uma parte do sujeito tivesse que morrer, inevitavelmente. E esse sentimento de inutilidade, né, de um objeto de museu, eu me lembro que ele dizia assim, eu me sinto como uma peça que será posta no museu. E isso era algo muito maluco. E a empresa que ele trabalhava, à época, trabalhou a vida inteira na mesma empresa ainda para reforçar essa relação com vida e trabalho. Ela não tinha, à época, um programa de trabalho dos funcionários para o processo de aposentadoria e, consequentemente, para o processo de envelhecimento, né? Então, foi muito difícil. O que ele fez? Ele passou um ano afastado e precisou voltar. Quando ele voltou, precisou porque ele sentiu essa necessidade, né? Quando ele voltou num outro status, eu entendo como status transitório, porque daí quando ele voltou já tinha esse trabalho em psicologia organizacional, onde eles eram trabalhados para a aposentadoria, então ele já voltou num outro status. Foi muito interessante a maneira como o RH construiu isso, porque ele voltou como um consultor. Meu pai era diretor de vendas. Então, tudo que a empresa vendia passava por ele. Todas as relações com o cliente e os treinamentos das equipes passavam por ele. Então, aquilo que a empresa vendia passava necessariamente por ele e ele era ali uma figura muito importante nessa relação de comércio, de negócio da empresa, né? E aí ele voltou como um consultor de vendas. Voltou num outro status, como uma figura que não estava mais atrelada ao organograma, mas como uma consultoria, como alguém que, pelo seu notório saber e experiência, contribuiria nessa interface relacional com o cliente e no treinamento das novas gerações que iriam seguir ali o seu legado, né? Dentro da ideia do legado. Só um pouquinho, gente, minha cachorra quer sair. Deixa eu abrir a porta aqui. Quer sair? Vai lá, ó. Vai lá na rua. Vai tomando um solzinho.
Isso é muito louco na aula online, né? A professora para a aula, vai lá e abre a porta porque a cachorra quer ir na rua. É que você não tá vendo a minha deitada no sofá, comendo bolacha e olhando para mim. te puxando a atenção durante a aula. Sim. A minha ficou presa para lá de fora, daqui um pouquinho vou ter que levantar para ela entrar, tá? Porque a porta bateu. Enfim. Então, pessoal, quando o indivíduo sai dessa relação com o trabalho, como se essa aposentadoria, né, trouxesse também uma perda do próprio sentido da vida. E, de fato, né, quando ele se viu aí, trazendo a vivência do meu pai como um exemplo, quando ele se viu em casa, 24 horas por dia, ele não sabia o que fazer com aquele tempo, né? Uma vida inteira, uma existência inteira relacionada ao trabalho, e ele precisou voltou, vivenciou mais alguns anos esse status aí, com uma redução de carga horária, inclusive, até que, por fim, se sentiu preparado e foi preparado para vislumbrar outras perspectivas de vida, né? Porque daí você vem para o lar, você também encontra um ninho vazio, e isso a gente viu na disciplina de teorias e técnicas de grupo, né? O que acaba fechando com a ideia também do ciclo de desenvolvimento do casal. Olha só, o ninho já estava vazio, os filhos já tinham saído, né? Já tinham ido alçar os seus voos, e a parelha, o casal, também precisava se olhar e retomar alguns elementos da relação conjugal com esse ninho vazio, com esse status de perda do sentido da vida, porque o trabalho não era mais uma atividade presente. Imaginem aí todo o conjunto de fenômenos relacionados à reavaliação do ciclo de vida que a velhice trouxe nesse caso. E isso é algo recorrente na vida das pessoas que passam por esse processo de envelhecimento. Na verdade, todos nós, a partir de uma certa idade, todos nós estamos envelhecendo. O que acontece, tem aquela música do Vinícius que diz: a gente mal nasce e começa a morrer, né? Acho que é do Vinícius. A gente mal nasce e começa a morrer, né? Como é, por exemplo, que dá para entender a gente mal nasce e começa a morrer. Que é a ideia de que a gente está evoluindo o tempo todo em direção ao envelhecimento e à morte. Acontece que de um período para frente a gente começa a se defrontar com isso de uma forma mais intensa, e de uma fase para frente isso é inegável, inclusive visível em vários marcadores sociais. Fala, Martinha. Eu ia comentar nessa parte que você falou sobre meu mudo tá ativando sozinho. Não consegui acompanhar o trabalho, a vida, querer continuar trabalhando, né? Eu vejo isso muito pelo meu avô. Ele já é aposentado de empresas, porém ele ainda continua reformando carros lá na casa dele. Ele compra todas as ferramentas, tem tudo lá, porque ele não consegue parar de trabalhar, porque ele gosta de reformar os carros, ele gosta disso. Ele disse que se ele não fizer isso, ele não tem nada para fazer o dia inteiro. Como a existência fica atrelada ao labor, né? Fica atrelada ao trabalho. Bom, veja, muitas vezes, quando a gente vai se apresentar, quem sou eu, ou a primeira coisa que vem é o que fazemos, né? Ou logo ali nas primeiras, qual a nossa atividade de trabalho, é uma das primeiras informações que passamos para as pessoas, né? Então, o trabalho, no nosso tempo, ele é um organizador das relações sociais, mas também na maneira, como diriam os existencialistas, em que o indivíduo é um ser no mundo, né? Um ser no mundo e um ser com o outro. O trabalho acaba balizando quem somos e nossas relações sociais de uma forma geral. Veja, muitos
muitas pessoas, homens e mulheres, né, vão estabelecer qual a frequência de convívio que vão ter com os seus familiares a partir do tempo que sobra do trabalho, né? Essa semana mesmo eu tenho um paciente que eu atendo ele está em outro país e a gente está pensando a próxima fase da carreira dele, pela idade que ele está, o momento de vida que ele está pensando o quanto da vida pessoal ele irá sacrificar em prol, olha a expressão, sacrificar, que foi a expressão usada por ele, em prol da vida de trabalho. Então, ele foi para um outro país trabalhar numa empresa multinacional, com uma atividade absolutamente mais complexa, né? Todo o trabalho que a gente fez era no sentido de alcançarmos um norte, quem era ele em face da carreira, que é esse tipo de trabalho, né? De identidade profissional, identidade como um todo. E agora ele está num momento de reflexão existencial, né? Eu estou a plena ascendência na carreira, mas o que eu pretendo entregar da vida pessoal para ascender na carreira? Então, ele, com 30 e poucos anos de idade, está refletindo como vai ser. E, por vezes, o tratamento nos ajuda a prospectar, a pensar. Ele, com 34 anos de idade, está prospectando como vai se dar a vida dele nos próximos 10, 20, 30 anos. A gente pode começar a fazer isso. A terapia pode auxiliar as pessoas a irem construindo esse como quero viver as próximas décadas de vida. Ela pode auxiliar ele. E, nesse sentido, ele está pensando já como vai se dar isso. Ter um filho, qual o tempo que eu vou entregar da minha vida como um todo para a minha vida de trabalho. Né? E isso é muito importante que nós façamos. Essa reflexão eu entendo como uma reflexão, mas aí é uma opinião, né? É uma opinião que vem da prática clínica, na prática de trabalho como um todo, 21 anos de carreira, assim. É importante a gente pensar, né? O quanto de nossa vida pessoal e como se dará a relação da nossa vida pessoal e da vida de trabalho. Quanto tempo pretendemos entregar, né, nessa relação. Isso é muito importante. É importante, inclusive, que a gente planeje isso. Né? Isso é fundamental. Porque depois vai reverberar nas outras fases do desenvolvimento. Essas decisões que ele está tomando em conjunto com a companheira, porque estamos trabalhando aí, né, a relação desse casal com as suas carreiras em outro país, em outra realidade, acabaram de ir para lá, não faz nem um ano ainda, isso vai impactar. Eles estão num país com muita qualidade de vida para se envelhecer, né? E um país que tem uma população idosa bastante grande, ele está em Portugal, né? E a Europa como um todo, ela tem aí um modo de olhar para os seus idosos bastante interessante, né? Beleza? Bom, quero demarcar uma outra questão aqui. Aqui também a questão econômica traz muito impacto, né? O idoso com alto poder aquisitivo, ele vai viver uma velhice diferente do idoso com baixo poder aquisitivo. Também na disciplina de grupos, teorias e técnicas, aliás, indico, quem tiver interesse, vai lá no canal, psicóloga Karina Sabedorti, olhem as aulas de grupo, porque a gente fala também dessa questão do adulto maduro, do idoso, ser o arrimo, o provedor, ou o principal provedor dos recursos econômicos das famílias vulneráveis economicamente. Então, é como se a gente dissesse, né, que o núcleo do idoso vulnerável, sobretudo das avós, o ninho, né, não tem ficado vazio. O que eu quero dizer com isso? Em famílias mais pobres, mais vulneráveis economicamente, o idoso vai ocupar um papel de suporte dos mais jovens, cuidando dos netos, né, para que os mais jovens possam se lançar no mercado de trabalho. E a boa parte deles
tem no seu salário da aposentadoria um importante meio de subsistência dos núcleos familiares mais jovens, né? Do núcleo familiar mais jovem. Então, hoje temos aí um número muito grande de idosos que são os arrimos das suas famílias. Então, as gerações acabam mantendo seus núcleos familiares também com o auxílio da aposentadoria dos idosos. Então, costumamos dizer, e dissemos na disciplina de grupos, que o núcleo das famílias vulneráveis, né, o ninho das avós de famílias vulneráveis não costumam ficar vazios, porque as novas gerações acabam coabitando para somar recursos econômicos para poderem viver em melhor qualidade, tá certo? Isso é um fenômeno muito comum. O que é diferente do adulto maduro com alto poder aquisitivo, porque ele vai seguir consumindo nessa sociedade. Ele vai consumir viagens, ele vai consumir roupas, ele vai poder pagar pelos remédios de alto custo, ele vai pagar seu plano de saúde e vai acessar a saúde privada. Então, ele vai consumir, né? E ele também vai ser alvo das campanhas publicitárias, né? Desse apelo ao consumo. E ele ainda vai funcionar ali como um indivíduo que injeta dinheiro, injeta na economia importâncias financeiras significativas. Logo, o que vemos muito, inclusive, nas demandas lá da Defensoria, e aí estamos falando de idosos mais vulneráveis economicamente, porque a Defensoria só atende população hipossuficiente, com renda familiar que não ultrapasse 3 salários mínimos, né? Então, pega aí um núcleo com 6, 7 pessoas e a renda não pode passar de 3 salários mínimos, aí essa família pode ser assistida pela Defensoria com advogados gratuitos do convênio ou defensores públicos. Então, uma coisa que a gente vê, olha, agora em pandemia isso está mais restrito, mas quando estávamos no funcionamento normal, não tinha um dia em que não aparecesse um idoso que tivesse sido vítima aí dessas empresas que fazem empréstimo, né, e que dão condições especiais para aposentados e pensionistas, né? Então, temos aí uma usurpação econômica, né, desses idosos, cujas aposentadorias são aí muito almejadas, né? Por vezes a gente tem aí que não se pode comprometer mais do que 30% da renda do idoso, né? Com empréstimos. Nós temos idosos que têm quase 100% da renda comprometida com empréstimos. Inclusive, nós temos várias ações, temos ações coletivas, né? Contra algumas financeiras que têm aí um esquema muito perverso, né? De liberar lá na conta do idoso. Você tem um recurso aí que nós liberamos na sua conta, tá para você, tá lá, é só usar. E por vezes esse idoso, sendo, né, o provedor, às vezes o principal provedor do núcleo familiar, acaba usando esse dinheiro, né? E pagando juros abusivos, né? Então a gente entra aí com várias ações contra essas financeiras e promovemos o ressarcimento, né? Às vezes demora ao ponto do idoso falecer e a gente não ter aí um retorno, né, em vida para isso, tá? Sim, uma coisa que eu busquei focar bastante no meu trabalho foi falar assim, que como a gente vive diferentes processos de adoecer, da infância, a gente também vive diferentes processos de envelhecimento, né? Cada um tem uma oportunidade, tem um lugar, e que o Estado tem que olhar para todos esses processos de envelhecimento e dar condição para que todos eles cheguem com saúde física e mental ao envelhecimento, porque quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensa em uma vida que já foi construída lá atrás. Então, seria um conjunto de políticas públicas que trazem a pessoa ao envelhecimento, né? Políticas públicas desde a infância. Sim, com certeza. A gente precisa olhar para o desenvolvimento humano de uma forma continuada, né? Não deixar para olhar para a saúde
física e mental só quando a gente chegar nesses períodos, né? Com certeza. Agora, uma das coisas que se critica, né, com relação a esse conceito de envelhecimento ativo, é que às vezes, né, em nome da promoção de um envelhecimento ativo, nós acabamos desrespeitando a subjetividade de alguns idosos que não desejam viver as suas vidas dessa maneira. É diferente da gente isolar o idoso e impedir ou negligenciá-lo. Mas existem idosos que não são negligenciados, mas que não desejam viver a vida assim. Então, existe uma contra-teoria, né, que diz o seguinte: por vezes na adultez, para algumas pessoas, na adultez madura, né, para algumas pessoas, pode estar vigente um desejo, sim, de ficar mais quieto, de ficar mais na sua, de não socializar tanto, ou essa pessoa já tinha essas características antes mesmo de envelhecer. E aí, por vezes, pode-se ficar muito nessa vibe, vamos dizer, do envelhecimento ativo e acabarmos, de uma certa forma, não respeitando a individualidade, as características individuais. E isso precisa ser observado. Eu gosto muito daquela frase genérica, né, que serve para várias questões: nada sobre nós sem nós, né? E isso vale, isso pode ser uma frase de balizamento bioético, né? Nada sobre nós sem nós, né? Nada sem o idoso, nada sobre o idoso sem que se consulte o idoso, né? Nada sobre o adolescente sem que se escute o adolescente, que se consulte o adolescente. Nada sem os indígenas, nada para a promoção dos direitos dos indígenas, sem que os indígenas não sejam consultados. E assim a gente vai desdobrando, né? Porque o sujeito a que se destina aquele conhecimento e aquela abordagem, ele precisa ser ouvido, né? Nenhuma política pública deve ser construída sem que nós escutemos os sujeitos para os quais se destina aquela política pública. Então, essa é uma observação que a Pitiri e a Cláudia traz no livro. Acho muito pertinente, porque vocês serão psicólogas e psicólogos, e a gente nunca pode perder essa noção de respeito à individualidade, né? É uma proposta, acredito que uma proposta muito saudável, a proposta do envelhecimento ativo, mas ela não pode anular as subjetividades, as individualidades. E nisso eu estava conversando com uma aluna minha, que uma vez, que foi cuidadora de idosos, né? E ela disse assim: pois que interessante o que você está dizendo, né? A gente conversando, estava dando uma supervisão, né? Para uma disciplina. Essa aluna minha, ela foi minha estagiária, ela é psicóloga formada hoje, e ela é minha aluna de supervisão. E ela estava falando, estávamos supervisionando um caso de um idoso que ela acompanha na clínica, e a gente estava conversando, e ela estava falando assim, né, que esse idoso, né, é uma senhora, né, que ela chegou para ela e disse assim: ninguém me consulta se eu quero ir para a sala e ficar com todo mundo, com aquela televisão alta, com todo mundo agitado. Ninguém me consulta se eu quero ir para o sol naquele momento. Ela tem uma limitação física, já essa senhora. Ninguém me consulta. Eu não quero mais viver. Chega, para mim chega. Acho que ela tem 90 e poucos anos. Para mim chega. Eu já vivi o que eu queria viver. Eu estou esperando a hora de morrer. E para mim isso é tranquilo, minha filha, diz ela, né? E aí a supervisionando me falando, né? Eu encerrei a minha vivência aqui. E uma coisa interessante que o livro fala, né? E que ela traz nesse relato: eu já estou em paz com Deus, eu já estou em paz com a vida que eu tive, né? Com tudo aquilo que já vivi, né? Agora eu estou na hora de partir, eu estou pronta para partir. E o quanto é difícil para a gente que não está nessa faixa etária
entender esse discurso. Ah, mas é um discurso, é um discurso de pulsão de morte. Talvez não. E no caso dela, tendo mais elementos, né? Eu tenho mais elementos que me fazem pensar que não. Que talvez possamos estar na vigência de uma pulsão de morte, mas é uma pessoa que olha para a sua história, salda suas dívidas, está entristecida pela condição física que está mantendo uma melhor qualidade de saúde mental com o acompanhamento psicológico, mas entende que deu. Está na hora de pegar o voo para outra realidade, né? A realidade do não existir mais nada ou de existir algo. E aqui vemos o que o livro fala da relação com a religiosidade ou com a espiritualidade, que são coisas distintas, né? Religiosidade é o culto, o caminho do religar, né? Como vamos nos reconectar, religar a algo superior, e a espiritualidade, uma maneira de viver essa conexão com algo divino, com algo mais amplo, que não precise de um exercício com práticas específicas para se religar a algo, né? Então, são coisas distintas, e no caso dessa senhora, é perceptível, né? E veio muito a calhar essa aula sobre isso, porque esse acompanhamento dessa realidade vem se dando já faz alguns meses, e é muito interessante o quanto esse caso que eu supervisiono também traz elementos. Aí você vai lendo as coisas que a Cláudia vai trazendo, dos autores, né? Você vê, né, isso acontecendo. Provavelmente, muitos de nós tenhamos visto, ao longo das nossas vidas, idosos, né, lidando com essas questões que nós trazemos aqui. Eu, como tenho 44 anos, acompanho hoje os meus pais nesse ciclo, né? Um idoso de 69 anos e minha mãe com 66 anos, né? Então, eles estão vivendo várias coisas, né? A diferença entre eles, né? Minha mãe muito mais ativa fisicamente, no sentido de que ela tem uma vida social muito mais agitada que a minha, sem sombra de dúvidas. E ela participa de vários grupos, né? Grupos com as mais variadas faixas etárias, ou seja, ela tem uma questão de conviver com outras gerações, o que no caso dela é muito enriquecedor. Quer dizer, ela aproveita muito, ela tem amigas adolescentes, amigas da idade dela, amigas mais velhas do que ela, e ela transita nessas relações de uma forma muito interessante. Isso é vida para ela, né? Já o meu pai já não é tão festivo assim, né? Mas ele tem lá o grupo da academia, onde ele vai fazer a musculação dele, ele é o tiozão que todo mundo gosta de que ele esteja ali. É interessante esses papéis, né? Muito interessante, né? Hoje ele é o mestre das plantas, né? Quer dizer, tem essa coisa que também é um vínculo que a minha família tem como uma herança transgeracional, que é isso de gostar de lidar com plantas, com a flora de uma forma geral. E hoje ele é o mestre dos enxertos e das mudas e das plantas, sabe de tudo, né? É um fitoterapeuta aí também. Interessante isso, né? Perceber como as pessoas vão se transformando ao longo da vida, nos ciclos da vida, né? Isso é muito bacana. E tendo essa vivência com as novas gerações, né? A vivência com o neto, que por sua vez está num período do desenvolvimento, que é uma criança com 4 anos de idade. É muito interessante perceber essa convivência intergeracional, né? E o quanto a chegada de um membro mais jovem fomenta uma energia no núcleo familiar que, por vezes, pode resgatar elementos desses idosos, né? Que revivem suas histórias, revivem quando seus filhos eram daquela idade, e essa troca intergeracional se dá com ganhos para todos, quando a gente consegue fazer essa integração do idoso com as gerações mais jovens, né? Trazendo essas vivências, resgatando essas vivências, né? Olhando para os adultos produtivos com o olhar de quando eram crianças, o que também dá um alento
para os adultos produtivos que estão numa fase da vida só tomando uma retada desse mercado, né? Mas conseguindo visitar um tempo em que eram crianças também, né? Em que se permitiam proteger. Isso é muito interessante, isso é muito lindo. Eu sou uma apaixonada pelo estudo das famílias, né? Eu sou muito apaixonada por isso, acho muito interessante as relações familiares e o quanto elas são amparo e, às vezes, adoecimento para os sujeitos, né? Porque podem ser as duas coisas e as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive, né? Então, enfim. Aliás, falando sobre famílias, no dia 7 de dezembro, às 19h30, eu ainda vou entender em qual plataforma digital eu vou trabalhar, eu vou fazer uma live sobre homoparentalidade. Então, no dia 7 de dezembro, a partir das 19h30, eu vou informar mais ainda, mas eu vou fazer uma live sobre homoparentalidade. Vamos discutir, basicamente, núcleos familiares homoafetivos, mas principalmente a formação, a estruturação da subjetividade das crianças e adolescentes que são filhos de casais homoafetivos, tá? Então, vai ser uma live, eu abri lá a chamada para que casais, né, famílias, na verdade, para falar de família, pais e filhos, né, famílias homoafetivas, entrem em contato comigo para a gente poder combinar uma participação aí dessas famílias, porque a psicologia precisa se atualizar. A ideia é que a gente traga também um evento com famílias de recasamentos, junto com famílias arrimadas por um membro só, e aí vai ter esse outro momento de outras modalidades, de novas formações de famílias. Mas no dia 7 de dezembro a gente vai ter essa live sobre famílias homoparentais. Afinal de contas, ter duas mães ou dois pais interfere de que forma na formação da identidade dessas crianças, considerando que nós temos várias linhas teóricas falando de figura materna e paterna, né? Vamos tentar entender isso, vamos entender de que forma se constroem essas subjetividades, tá certo? Eu vou avisar mais perto ainda. Bom, gente, então, cada aula o tema já vai ficando mais quente. A gente precisa refletir sobre essas questões. Precisa. Essas famílias, elas vão chegar no nosso consultório. Essas famílias, elas vão chegar em todos os lugares que nós vamos atender as pessoas, né? Uhum. Esses casais vão tentar adotar crianças, eles vão entrar nos cadastros de adoção, eles vão para as escolas, e a gente está entrando com os dois pés nas escolas agora. Nós precisamos, eticamente, tecnicamente, aprender a não patologizar essas famílias porque são homoafetivas. Né? Sim, e a gente está tendo terapia familiar sistêmica esse semestre, né? E uma coisa que eu observei, assim, uma crítica minha à teoria da sistêmica é que parece que ela se prende muito ao modelo tradicional. Parece que na sistêmica os novos modelos de família não estão muito bem incorporados, assim. Pelo menos é o que eu observei. Isso, na verdade, Marta, é uma questão que a gente está intensificando a construção teórica faz pouco tempo. Mas isso também tem a ver com a rejeição às questões relacionadas à população LGBT. Vou dar um exemplo. Eu posto vídeos regulares no meu Instagram. O vídeo que fala de homoparentalidade, ele foi pouquíssimo curtido, pouquíssimo multiplicado, replicado, né? Porque as pessoas não se interessam. Né? As pessoas não se interessam. Algumas torcem o nariz, algumas acham que é uma ideologia de gênero. Então, na verdade, a gente tem também uma psicologia muito discriminatória, e aí a gente tem até hoje a sistêmica. Embora ela se preste a ser entendida por várias linhas teóricas, ela tem uma influência muito grande da psicanálise. E a psicanálise é muito preconceituosa e discriminatória, na verdade. Discriminatória, ela não tira o crime de ninguém, ela discrimina.
Então, a gente também tem, e aí eu tenho uma potente crítica à psicanálise em especial, que ela patologiza. Você tem psicanalistas tradicionais que entendem que a homossexualidade tem o seu recorte patológico, o que é uma violação de direitos humanos, o que é uma violação do próprio código de ética da psicologia. Se o psicanalista que estivermos falando for psicólogo, cabe representação no conselho, inclusive, e é importantíssimo isso ficar claro, né? Que o psicanalista pode ter outra profissão. Então, aí vai reger lá o código de ética dele, e aí as violações de direito, elas vão ser punidas e entendidas à luz do estatuto que criminaliza a homofobia. Para eles, nós temos essa lei. Mas para nós, psicólogos, nós temos, além da vigência dessa lei, o nosso Código de Ética, a Resolução 01 de 99, né, que fala da impossibilidade da cura gay, da impossibilidade de se patologizar o sujeito porque ele é um sujeito LGBT. Né? Quer dizer, LGBT logo é patológico. Não. Pode haver patologia no LGBT como em qualquer outro sujeito. Não é o fato de ser LGBT uma predisposição à patologia. Né? Na verdade, a sociedade dificulta bastante, mas não é por si só uma patologia. Desde 74, que a homossexualidade saiu do DSM, na época, o DSM-2, né? 74, eu nem era nascida. Né? E no Brasil, em 1985, apenas o Conselho Federal de Medicina tira a homossexualidade do rol das patologias. Então, já faz tempo que nós já estamos em outra vibe, então não dá para ter tolerância nenhuma enquanto psicólogo com as variadas formas de discriminação e preconceito, né? A lei não cria o respeito, mas a gente, enquanto psicólogo, tem os parâmetros de atuação. Então, nós vamos conversar sobre isso nessa live do dia 7, que é uma quinta-feira à noite, tá? Eu vou informar mais quando chegar perto. Certo? Vamos adiante. Vamos falar agora de outro tabu. A sexualidade na velhice, tá? Bom, entende-se que a pessoa idosa não tem que pensar mais nessas coisas, né? E nós sabemos que é um direito, né? Um dos direitos da pessoa idosa é viver sua sexualidade do modo que a sexualidade do idoso tiver de se manifestar, né? Então, essa ideia de que o idoso está associado à morte, à inatividade, à falta de desejo para a vida, é o que faz com que nós construamos uma lógica de que o idoso não vive sua sexualidade. O que é algo absolutamente discriminatório com relação a essa população. Né? Nós temos aí várias possibilidades de prática da vivência da sexualidade, né? Práticas que trazem hoje em dia o próprio uso de medicamentos que podem promover a ereção para que o homem possa ter uma relação sexual no parâmetro entendido como satisfatório, mas também existem outras tantas possibilidades de vivência da vida sexual que não implique necessariamente na ereção, né? Toda uma troca de erotismo e intimidade que não se dê necessariamente pela via da penetração, né? Toda uma nova vivência e uma nova possibilidade de se viver o prazer sexual que não pode ser negligenciado, né? Porque estamos na fase do desenvolvimento da adultez madura, né? Já vi filho adulto da nossa profissão tendo rejeição absurda à lógica de que os pais pudessem ter desejo sexual e pudessem ter uma vida sexual ativa. Vejam, a gente precisa deixar de ser, como se dizia antigamente, careta. Né? Quer dizer, como assim você não aceita que os idosos possam ter desejo e prazer sexual? Não é porque isso tem a ver com essa ideia de que o idoso é velho para as coisas, né? E essa noção é pejorativa. Né? Pode haver um mesmo modo de viver a realidade sexual ou outras maneiras de se manifestar, dessa intimidade se manifestar. E a gente precisa respeitar
e fomentar que eles vivam o que desejam, né? Uma das coisas muito comum na adultez madura é a infantilização do indivíduo idoso, né? As famílias lidarem com o idoso como se fosse uma criança, né? Os idosos não são crianças, eles são indivíduos com toda uma existência de experiência. Podem voltar a aspectos de dependência? Podem, mas aquele psiquismo viveu uma vida inteira, ele não está vendo as coisas pela primeira vez. E muitos idosos relatam, né, quando estamos nos atendimentos clínicos, que isso traz muito sofrimento, né? Ontem eu estava assistindo a um filme que eu gosto muito, eu não vou me lembrar o nome, eu sou a rainha do esqueci o nome. Tem várias atrizes famosas, na verdade, tem a Jane Fonda, tem... Nossa, são 4 atrizes que estão lá com seus 60 e poucos, 70 anos, e elas são um grupo de 4 amigas, né? E elas estão vivendo todas essas questões que eu estou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Todas essas questões que eu estou relatando aqui são dilemas que elas... deixa eu achar aqui. Vou procurar pela a Jane Fonda, que daí eu vou achar esse filme. Elas são 4 amigas e elas vivem intensamente lá os seus dilemas da maturidade, né? Da adultez madura. E aparece vida sexual, trabalho, a infantilização que as filhas de uma delas fazem, sabe? Assim, não, mamãe, porque na sua idade você não pode mais dirigir, porque na sua idade não sei o que, não sei o que. Alimente-se assim, alimente-se assado, porque na sua idade chega uma... Não, você vai morar conosco. A gente reformou o porão, você vai viver no porão, que daí a gente consegue te cuidar. A gente botou um piso antiderrapante, até o momento que ela chega assim, chega. Né? Que ela é pega lá, ela e o Andy Garcia são um casal, eles estão na piscina se curtindo, namorando, tomando um drink. E aí chegam as filhas com um dos genros, aí pega... E aí parece que pegaram 2 adolescentes fazendo algo que não deveriam, né? E mostra esse inverter da lógica do tempo e as filhas infantilizando a mãe, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tem vários aqui. Ela e o Robert. Vamos ver se eu acho. Aí tem um link aqui, superativas aos 80 em Hollywood. E aí a Jane Fonda, para quem não conhece, a Jane Fonda foi um ícone da vida saudável, né? Na década de 70, parte da década de 80, ela isso que as pessoas fazem hoje, de ter canal no YouTube, ela era essa atriz, ela ganhou muita visibilidade, porque ela era uma atleta, assim, ela fazia vídeos de ginástica, aí as pessoas pegavam as fitas VHS dela e assistiam, faziam seus planos de ginástica. Então, ela é uma mulher com muita atividade física, assim, ao longo da vida, e um ícone aí, foi um símbolo sexual por muito tempo, né? E aí, junto com o Robert Redford, que foi hoje um idoso, né? Eu acho que ele ainda vive, né? Desculpa a ignorância, mas eu não me recordo, mas acho que sim. E adultos maduros muito lindos, assim, né? Eu acho ela divina ainda hoje, né? E aí, quanto a gente pode ter uma beleza, né? Nessa adultez madura, né? Uma beleza própria da idade. A gente precisa se policiar para a gente não reproduzir discriminação e preconceito, né? Eu não achei aqui agora, depois eu indico. Se alguém souber, por favor, fale, né? Qual é o filme das... Deixa eu ver. 4... Agora eu fiquei encucada. Amigas na terceira idade. Vamos ver. O Google talvez veja dessa forma. Do jeito que elas querem. Acho que é isso. Do jeito que elas querem. Olha que legal. Acho que é esse o filme. Tem isso mesmo. Olha lá, as atrizes do jeito que elas querem, tá? Indicação aí de leitura para a gente ver a realidade dessas coisas que a gente está falando na aula.
Esse filme é uma delicinha. É bem legal. Vamos ver, olha lá, ó. A Candice Bergen, a Mary Steenburgen, a Diane Keaton, que é uma grande atriz, vários filmes. Então, essas moçoilas aqui fazem esse filme extremamente divertido, bacana, vai passando o filme todo e você assiste dando risada e se emocionando também. Fica aí a dica para quem não assistiu ainda, que assistam do jeito que elas querem, tá? A gente sempre faz indicação de filme no Netflix, né? Cada aula. Sou patrocinada pelo Netflix agora. Tá bom, gente? Vamos voltar então. Deixa a tia voltar, porque me perdi, que me empolguei. Sexualidade na velhice. Então, uma outra questão relacionada a esse moralismo nosso de não falarmos sobre a sexualidade na velhice é justamente as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, antigas DSTs, né? A gente tem aí um aumento exponencial dos casos de HIV na terceira idade. Aliás, nos últimos anos, a população que vive o maior aumento, exponencialmente, percentualmente, o maior aumento no número de casos de HIV são os idosos, tá? Então, como a gente negligencia que eles tenham vida sexual, eles acabam não sendo alvo das campanhas de saúde aí para se prevenir ISTs, e aí os idosos acabam contraindo HIV e levando ali para suas companheiras e infectando as suas companheiras e vivendo com HIV e todas as questões inerentes a quando o HIV se manifesta, né, no organismo, tendo agravado aí as próprias condições do corpo que vai ficando com uma imunidade mais baixa, né? Então, assim, potencializando riscos, né? Ou seja, um corpo com uma imunidade mais baixa, né? Um corpo aí menos preparado para encarar uma infecção sexualmente transmissível, né? Ok? Retomando aqui a questão da velhice e religião, né? A ideia do adoecimento, da proximidade do fim da vida, como já falamos no caso dessa senhora aí da minha supervisionanda, né? A paciente da minha supervisionanda, uma tendência ao aproximar-se do fim do ciclo de vida, trazendo um desenvolvimento da religiosidade ou da espiritualidade, né? Isso podendo atenuar, inclusive, algumas angústias com relação ao fim do ciclo da vida, né? Trazendo algumas respostas, trazendo esperança e alívio, né? Das questões de sofrimento com o término do ciclo de vida. Bom, considerando a questão término do ciclo de vida, eu entro aí no último tema da nossa aula de hoje, que é o suicídio na velhice, né? Veja, tudo que nós falamos até aqui nos traz a noção, né, de que, bom, gente, é a fase em que a vida termina. E lidar com isso, com o fato disso estar muito mais próximo, gera, além das questões já relacionadas à velhice, né, gera um conjunto de sentimentos. Alguns podem lidar melhor com isso, e a religiosidade ou a espiritualidade auxilia muito. Uma relação próxima, integrada com os seus familiares auxilia muito também. O sentimento de estar sendo amado, respeitado e visto nessa fase da vida é organizador. E para alguns, né, quando esses fatores falham ou são insuficientes, o desejo de interromper a vida, né, pode parecer uma alternativa, um bom negócio, vamos dizer assim, uma alternativa viável, interromper a vida pelo sofrimento através do suicídio, né? Então, temos aí, se a média de suicídio no Brasil é de 6, né, para cada 100 mil habitantes, entre os idosos é de 8 para cada 100 mil idosos. E quando falamos de homens, né, isso é uma média. Os homens
idosos podem apresentar até entre 8 a 12 casos de suicídio a cada 100 mil habitantes, né? Então, assim, pensando, né, muitas vezes eles vivenciam uma perda potente da importância dentro desse núcleo familiar, que pode se manifestar até de formas concretas, né? Ele dormia no quarto principal e foi parar no quartinho lá no fundo da casa, né? Ele era respeitado nas suas opiniões e hoje ele é ridicularizado porque aquilo que ele traz é entendido como algo sem valor, sem importância, desatualizado, né? Ele era socialmente incluso e hoje ele fica isolado. Ele tinha um corpo que respondia aos seus desejos, no sentido de poder agir e atuar como bem entendesse, exercer o direito de ir e vir, e hoje ele não consegue mais fazer isso, inclusive, por vezes, precisando do auxílio dos familiares ou de uma rede de apoio e suporte para poder fazer isso. Então, isso pode gerar, né? Vai numa consulta médica, os filhos falam por ele, o desautorizam, decidem por ele, como se ele não tivesse condições de decidir, né? Evidentemente que haverão casos onde o idoso pode ter aí uma perda na capacidade de fazer melhores escolhas para si, mas desautorizar o sujeito, infantilizá-lo, é algo que traz a ideia de aniquilamento da existência, né? Então, nós precisamos aí ficar atentos, porque esses fatores são fatores muito importantes para a perda do direito, do desejo de viver. E aí vemos aí, né, um fenômeno muito comum. Há um tempo atrás eu li uma matéria que lá no Japão está tendo altos índices de suicídio de casais de idosos inclusive, que quando chegam na velhice, perdem aí uma série de possibilidades concretas e materiais de viverem com uma qualidade de vida. Passam fome, desamparo, perdem seus lares, o direito aí ao acesso à saúde e acabam se matando ou cometendo delitos para irem presos e poder ter uma sobrevida, sobreviver vivendo num presídio, uma cadeia, tá? Então, vejam, busquem, tem matéria sobre isso e é um fenômeno interessante, sofrido, doído, né? Mas é um fenômeno interessante de a gente acompanhar, tá? Perguntas, observações, reflexões para que a gente conclua a nossa aula de hoje. Tudo em ordem, pessoal? Tudo certinho? Vamos falar um pouquinho da prova? Tudo certinho. Tá. A nossa prova, ela vai ser... Eu estou pensando em fazer uma prova totalmente objetiva para vocês, tá? Sem questões dissertativas. É bem provável que eu faça a prova dessa forma. Serão 10 questões objetivas. Se tivermos uma questão dissertativa, será uma só, tá? Mas serão questões objetivas bem estruturadas, extensas, onde uma questão vai englobar vários elementos do conteúdo e que vai ser necessário uma reflexão articulada dos conceitos vistos em sala de aula, tá bom? Então, eu vou ver aí se eu vou fazer 10 questões objetivas ou 9 objetivas e uma discursiva, tá? Eu vou decidir ainda. O material está todo no AVA e foi também todo mandado para a Marta repassar para vocês, tá bom? Tudo certinho. O material eu já coloquei tudo por aula no Word, ele já tem tudo acesso, professora. Maravilha, Marta. Obrigada, viu? Pessoal, foi um excelente semestre. Gostaria aí de agradecer. Foi muito legal essa vivência grupal com vocês, né? O nosso grupo da disciplina. Espero que no próximo semestre eu consiga estar com a turma da manhã. Eu trabalho na defensoria todos os dias pela manhã e eu consegui nesse semestre uma concessão com a defensora coordenadora da unidade para que às sextas-feiras, exclusivamente às sextas-feiras,
eu pudesse entrar mais tarde no meu trabalho, né, estender aí o meu turno. Porque o que acontece? Todo dia pela manhã, exceto as sextas-feiras, a defensoria tem a triagem, onde chegam, em média, 200 pessoas. Claro, agora nesse momento não está funcionando assim, mas... E nessa triagem, o serviço de psicologia é acionado com muita frequência. Então, eu não posso me ausentar da defensoria pelas manhãs. Porém, às sextas-feiras, que é uma manhã onde não tem triagem, costuma acontecer treinamentos. Então, quando nós damos treinamento para os estagiários, é nas sextas-feiras que nós damos, né? Então, eventualmente, esse semestre não teve, porque foi pandemia, eu precisarei sair uma ou duas vezes no semestre inteiro. Um pouquinho mais cedo das nossas aulas, né? Para poder contemplar, porque o critério da defensora, que eu combinei com a coordenação, né? É que talvez houvesse 1 ou 2 dias no semestre que eu precisasse encerrar a aula por volta das 10 horas. É só isso, não é perder a manhã inteira. Então, vamos ver se semestre que vem eu consigo novamente a liberação. Eu tendo essa liberação, eu vou abrir lá junto com a professora Mariana, amanhã de sexta-feira, para alguma disciplina que caiba a vocês. Acredito que semestre que vem vocês não terão jurídica ainda, mas eu ministro social vocês já tiveram. Teorias e técnicas está no nosso cronograma. Oi? Será? Teorias e técnicas. Será que... Ótimo. Será que nós conseguimos, prof? Eu gostaria muito. É muito boa essa disciplina, viu? É muito boa e essa disciplina. Acho que sim, Marta. Acho que sim. Nossa, ficaríamos muito felizes. Vamos foi conversar um semestre com a muito Mariana. bom. Foi um semestre muito bom, assim, para nós, quanto desenvolvimento humano, porque a gente não ficou preso àquela teoria, fase, a gente expandiu, a gente conseguiu ver muito além. Mesmo com 3 horas de aula por semana, o nosso coraçãozinho ainda conseguia alcançar além. Foi uma aula muito gostosa, muito reflexiva. A gente estava aberto a novas possibilidades. Acho que a gente conseguiu sair dessa aula com uma visão de uma psicologia humana, sabe? Não aquela visão encaixada de teoria, de reforço ou alguma coisa do tipo, mas com a visão humana mesmo. Que bom. Que retorno bom. Obrigada, viu? Muito obrigada. E vocês vão ver que temos que falar com a coordenadora para puxar essa disciplina para sexta de manhã, tá? Puxando ela para sexta de manhã, ela já está pronta. E claro, todo semestre eu faço inserções, eu reviso todo o material a cada semestre. É só puxá-la para sexta de manhã, botar lá no calendário sexta de manhã e eu estou com vocês semestre que vem com essa disciplina, que é uma disciplina linda, porque eu podia ter me fixado mais na parte de psicologia em grupos e instituição, que dependendo do professor, ele vai trazer mais esse viés. Mas eu não fiquei só nesse viés, eu fiquei bem a coisa do trabalho com grupo em vários espaços e com várias abordagens teóricas e linhas de trabalho, que dá para vocês uma riqueza muito grande para trabalharem com grupos humanos, em qualquer lugar, né? Então, é uma disciplina que está muito legal e ela está bem atualizada. Então, os novos modelos de família, vocês vão estudar, né? Vocês verão. Então, vão sair hoje para o mercado, vamos dizer, já vão sair atualizados com aquilo que tem de mais atual, para a gente estar vivendo a realidade como ela vai se transformando na sociedade. Então, acho que é bem possível. Vamos ver. Já falem com a Débora. Mas não precisa, falem com a Mariana. Não precisa, né? Falem com a Mariana para a gente tentar deixar na sexta de manhã. E aí eu fico com vocês. Tá bom? Bom, um grande abraço a todos. Eu vou já baixar a nossa aula e já vou subir ela para o YouTube, tá? Não esqueçam, acompanhem o Instagram, participem dessa live. É importante que a gente traga pessoas com um olhar crítico para a gente fazer a live pegar fogo mesmo, né? A gente precisa começar a dialogar sobre essas outras formas de família, e a próxima sobre família vai ser sobre os outros modelos,
Aí nós vamos falar de famílias com os avós à frente, famílias onde um só dos pais cuida dos filhos, famílias formadas por recasamento, famílias reais, né? Famílias reais. Porque 70% das famílias hoje no Brasil não são naquele modelo homem, mulher e seus filhos no primeiro e eterno casamento. As famílias se dão em outras construções. Então, a gente precisa olhar para os 70% também. E é isso que a gente vê quando estuda famílias e casais na disciplina de grupos. Tá bom? Um beijo a todos, um abraço àqueles que mandem um abraço àqueles que não estiveram, tá certo? E um abração, pessoal, até semestre que vem, então. Tchau, tchau, professor.